Iniciando nossa sequência de apresentação de hoje, eu vou falar sobre riscos quantitativos. Esse título não deixa de ser um pouco provocativo, né? Que eu tenho participado do desenvolvimento das normas internacionais, já se vão aí 15, 20 anos atrás, a gente nem pode falar essas coisas para não revelar a idade, e o tema é que uma das grandes discussões em relação à gestão de riscos era da própria definição de risco, né? Isso se concretizou através de um consenso, onde hoje a definição de risco é o efeito da incerteza nos objetivos, mas até então, dentre as várias possibilidades de definições, o risco era mais ou menos definido como a probabilidade e o impacto de um evento que possa acontecer e trazer uma perda, né? O consenso é que a probabilidade e o impacto de alguma coisa acontecer não se trata de definição de risco, e sim como a gente descreve o risco, né? Ou melhor, até como a gente mede esse risco, né? As fórmulas. E essa medição, ao longo do tempo, tem sido mais comumente utilizando métodos qualitativos, né? Que é a ideia de utilizar aí faixas, cores ou até números ordinais para categorizar essas faixas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como utilizar métodos para essa medição de forma quantitativa, ou seja, em termos de valores monetários, em termos de números, e essa é a grande novidade. Eu tenho, ao longo da minha carreira, participado aí de inúmeras frentes de desenvolvimento da segurança, né, até com várias certificações, e recentemente, em março agora, eu tirei a certificação do Open Fair Certified, que é exatamente o método, um dos padrões hoje, que é a referência mundial nessa parte de gestão de riscos quantitativos, né? E é bastante interessante. Eu confesso que, de todas as certificações que eu tinha tirado, essa foi uma das mais difíceis, né? Porque sempre uma certificação em inglês, a gente está acostumado a usar os termos aqui em português. E temos também a possibilidade, essa semana, nós iniciamos um curso em parceria com a Antebellum, nosso amigo também Fernando Fonseca. Foi a primeira turma de FAIR aqui no Brasil, que são os fundamentos do FAIR, né? Começou o curso na segunda-feira e já tem gente na lista de espera do próximo curso, né? Então, esperamos aí que esse mercado de riscos quantitativos no Brasil, ele de fato cresça e motive cada vez mais as empresas, né? Nós, da Módulo, temos participado, junto com o Open Group, na criação e na propagação desse padrão do Open Fair, né? Nós temos a licença comercial para fazer serviços usando o Open Fair, o nosso software QuantiRisk utiliza o Open Fair, e nós tivemos o trabalho de traduzir os documentos do Open Fair para português, facilitando a adoção e adesão aqui no Brasil do padrão do Open Fair, né? Bom, quando a gente fala de gestão de riscos, não dá para fugir das normas internacionais, né? A grande norma de gestão de risco corporativo, ISO 31000, e mais especificamente a 27005, quando se trata de segurança da informação. A gente vai identificar que no miolo do processo de gestão de riscos, tanto da 31000 quanto 27005, existe a análise de risco. É exatamente nesse miolo, na análise de risco, que existe a diferença de que a gente possa medir esse risco de forma qualitativa ou de forma quantitativa. Eu já deixo um convite para vocês, até final do mês, dia 29 de maio agora, encontra-se em consulta nacional da ABNT a norma 27005 traduzida para português. E é uma norma que trouxe alguns conceitos interessantes. Por exemplo, a ideia de uma abordagem top-down baseada em eventos, que é a mais utilizada para riscos quantitativos, e a abordagem tradicional de segurança, que é bottom-up, né, de baixo para cima, onde você avalia os seus ativos e consolida essa informação superior. Então, essa consulta nacional está disponível e a 27005 ela também traz alguns anexos interessantes. E um desses anexos trazem exemplos de escalas quantitativas, né? Então, um exemplo de uma escala em frequência média, né? Uma escala de consequências. Eu, particularmente, não gostei muito desse exemplo, porque ele acaba traduzindo um número de volta para o valor da escala, né? Então, corre um risco aí da gente fazer todo um trabalho quantitativo e depois dar um passo atrás e voltar para o qualitativo. Não é que o qualitativo não seja bom, a gente está acostumado a utilizar isso desde que a gente nasceu em segurança da informação, principalmente. Mas essas metodologias qualitativas, que utilizam faixas, números, cores, algoritmos ordinais, de fato elas respondem que o risco é alto ou muito alto, mas de fato não respondem mas quanto alto que ele é, quanto em valores monetários, ou quanto risco ainda vai existir se eu implementar tal controle, né? Ou qual dos meus controles
é que eu posso, na verdade, ter a melhor taxa de retorno, né? E aí é onde entra o Open Fair. O Open Fair, né? A FAIR é a abreviatura do Factor Analysis of Information Risk, né? O análise de riscos de informação baseada em fatores, né? Que possui aí toda uma taxonomia para que possamos, na verdade, medir esse risco, não só de segurança da informação, riscos de informação, mas riscos corporativos, utilizando uma metodologia padronizada e bastante utilizada no mundo inteiro, né? Isso é o nosso CRQ, Gestão Quantitativa de Riscos, e eu gosto muito do que o FAIR chama aí da pilha de gestão de riscos, né? Onde todo o objetivo da gestão eficaz de risco é que a gente apoie as decisões melhor informadas, nossos tomadores de decisão. E para tomar melhores decisões, é preciso a gente ter comparações eficazes. Para ter comparação, precisa ter medidas significativas, e é onde entra o modelo de risco preciso, né? Então, o FAIR ele faz questão, através de 2 documentos, o primeiro deles é a taxonomia, de deixar bem definido termos, definições, todo o método em relação a como é que esses conceitos eles se relacionam entre si, e usando exatamente uma hierarquia, né, que essa é a árvore hierárquica, para que a gente possa decompor o risco em fatores, né, frequências de ameaça, magnitude de perda, primária, secundária, a questão da vulnerabilidade, a questão das ameaças e os agentes das ameaças, né, num documento de taxonomia. E um segundo documento que compõe o Body of Knowledge, né, os documentos principais, que é o documento de avaliação de risco ou análise de risco, né? A análise de risco, como eu tinha sugerido, ele é o miolo do FAIR, né? A partir da identificação de riscos, onde a gente define cenários de risco, né? A gente tem condição de fazer a análise estimando a frequência e magnitude usando a árvore do FAIR, e aí, então, na avaliação de risco, a gente toma as decisões, que risco é aceitável, não é aceitável, e que cada controle que pode agir, né, já que vamos diminuir o risco, agir em cada um desses fatores, possa ser medido, né? A gente já sabe que medir o investimento no controle, o custo, a gente já tem. O ponto agora é chegar no benefício. E o benefício é exatamente a redução de risco que a gente consegue medir antes do controle e o risco depois do controle. Ora, essa diferença é o nosso benefício, e está aí a famosa relação custo-benefício, que nós de segurança da informação sempre brigamos muito para tentar conseguir, né? O FAIR utiliza, na verdade, no seu conceito, diversas teorias e métodos e processos estatísticos e estocásticos, né, como beta-PERT, simulação de Monte Carlo, e eu diria que é quase que impossível alguém tentar utilizar o FAIR sem uma ferramenta. A Módulo desenvolveu o QuantRisk, que é uma ferramenta extremamente inovadora, baseada na ISO 31000, na 27005, onde incorpora toda essa complexidade do FAIR em interfaces muito simples, né? Então, interfaces imediatas que permitem, por exemplo, identificar o risco ou os nossos cenários de risco. Então, como bem definido no FAIR, a gente define quais são os nossos agentes de ameaças, cybercriminosos, funcionários, efetivamente qual é a ameaça, é uma destruição de dados, é um ransomware, né? E as perdas da segurança da informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade, e essa tríade junta forma exatamente a nossa identificação do risco, né? Uma vez definido esse cenário de risco, a gente pode, na verdade, seguir nesse ciclo de vida da análise de risco, né? Para se chegar nessa mensuração do risco, na medida de risco, a gente pode pontuar e estimar cada um dos fatores do FAIR, utilizando aí uma interface extremamente simples, né? Em sessões com usuários, a partir de premissas, a partir de valores internos e externos da organização, aperta ali no calcular e salvar, o sistema processa na simulação de Monte Carlo. Hoje a gente faz mais de 100.000 simulações, né? Ou seja, para cada estimativa desses fatores, a gente roda um cenário com 100.000 probabilidades aleatórias e chega exatamente nessa distribuição, né? A ideia da simulação de Monte Carlo não é que a gente tenha um valor preciso, mas a gente consiga ter uma precisão em termos de faixas, onde a gente consegue identificar os valores menores, os valores maiores, os valores prováveis dessa medida de risco, né? A gente trabalha num conceito de confiança, confiar não 100% no número, mas confiar 90% no número, e com isso obter aí gráficos como esses, né? Por exemplo, num case aí de análise de ransomware, né? Onde a gente pode estimar que a frequência varia ali de, no máximo, uma vez por ano, até nada, né, acontecer, provavelmente acontecer uma vez a cada 5 anos, uma magnitude que varia de 100 e poucos mil até 2.000 ou 2 milhões, enfim.
A ideia é que, através dessas interfaces simples, a gente consiga, inclusive, ter gráficos, né, que possam apoiar essa tomada de decisão em relação a se o risco é aceitável, se o risco não é aceitável, né? Eu consigo, na verdade, confrontar o que seria agora aqui o meu risco inerente, o risco atual, e com um novo risco, que seria o risco residual após eu implementar o controle. Então, nesse caso aqui de roubo de dados, eu conseguiria fazer essa análise para apoiar exatamente a tomada de decisão em relação aos investimentos necessários, por exemplo, um controle de múltiplo fator de autenticação. Agora, com muito essa preocupação da dosimetria da NPD, né, a questão do vazamento de dados, né, nos favorece. Esse gráfico de risco, por exemplo, ele é muito conhecido aí como o gráfico de cauda longa, né? E por que o gráfico é assim? Porque normalmente acontecem vários eventos onde o prejuízo é pequeno. Mas tem alguns poucos e grandes eventos que são aquelas multas enormes que podem acontecer, né? Então, esse formato de gráfico nos ajuda a identificar quantos por cento acontece, até onde vai meu apetite por risco, e com isso selecionar meus controles. A gente gosta muito de utilizar os controles do SIS, né? Primeiro porque o SIS versão 8 já está traduzido para português, é fácil adequar aqui. E o SIS também ele segue uma visão hierárquica top-down, né? Os 18 controles do SIS podem depois ser desdobrados em 153 medidas de segurança. Então, num primeiro nível, a gente seleciona quais os controles como um Pareto que são mais aplicáveis, e depois a gente pode descer no nível de implementação de cada medida de segurança. E a gente já tinha o risco anterior, medido em valores monetários, e a gente consegue simular qual seria o novo risco caso aquele controle seja implementado, né? Então, exatamente alterando alguns daqueles fatores que compõem a taxonomia do FER, a gente chega no final, então, à nova medida de risco, que seria o risco após o controle implementado, e aí sim a gente chegou exatamente naquela avaliação custo e benefício que a gente colocava, né? Então, por exemplo, nesse cenário de vazamento de dados pessoais, eu tinha um risco original de 3 milhões e 76, eu investi o custo de controle R$31 mil aqui, por sua vez, e reduzi esse risco para 1.700. Ora, eu tive uma redução para 1.300, eu tive uma redução de 1.700, então um ROI assim, extremamente positivo e nos permite exatamente visualizar se aquele controle pode ser efetivo ou não em relação àqueles cenários, né? E claro que quando a gente fala em segurança, a gente fala em controle, um determinado controle, exemplo do múltiplo fator de autenticação, ele não resolve apenas um cenário. Ele resolve o cenário de ransomware, ele resolve o cenário de vazamento de dados, ele resolve o cenário de fraudes, né? Então, com isso, a gente, na verdade, consegue ter um painel totalmente numérico, né? Você só pode gerenciar aquilo que você pode medir. E a gente consegue medir o tamanho do risco, medir o retorno de cada uma desses controles e, com isso, fazer um grande monitoramento. A gente costuma dizer que risco é uma jornada, não é apenas um projeto, né? Então, é a facilidade de que a gente possa também monitorar o contexto e aí, numa situação que muda, por exemplo, um registro de ocorrência, né? Se a gente estimou uma determinada frequência de um modo conservador ou se, na verdade, a gente foi agressivo demais, e com isso retroalimenta todo um histórico de nível de risco da organização e toda uma justificativa. Bom, era isso. Eu queria deixar também para vocês aqui, eu tenho escrito bastante artigo, toda semana um artigo publicado dentro do meu canal lá no LinkedIn, né? Então, especificamente sobre o FER, como mensurar o risco cibernético, um case de quantificar um risco de ransomware, as 5 etapas para a gente poder fazer uma avaliação usando o FER junto com a 27005, e até agora, mais recentemente, um guia 5W2H para aqueles que estejam interessados em se certificar no OpenFair, né? Então, eu vou pedir aí para a Gaia e para o Lucas anexarem no nosso chat, né, o link da minha newsletter, né? Já fica o convite para vocês. A gente tem escrito sempre questões bastante atuais. Recentemente, eu tenho escrito muito sobre gestão de riscos e inteligência artificial. Quem sabe aí uma próxima live nossa para falar sobre esse tema, com essa popularidade aí do ChatGPT, inteligência artificial, a preocupação, né? Todo o fundador do ChatGPT está no Brasil, preocupado também para onde a inteligência artificial pode nos levar, e a gestão de riscos visa, nesse caso da inteligência artificial, que a gente tenha aí uma IA ética, uma IA responsável, uma IA que não discrimine as pessoas, né? Então, tudo isso aí são alguns temas que a gente tem falado, e especificamente muita coisa sobre gestão de riscos quantitativos.
Bom, obrigado. Fica mais uma vez o convite. Vocês podem encaminhar aí as dúvidas e sugestões pelo chat e nós vamos responder logo ao final das apresentações. Eu convido agora o meu amigo Carlos Alberto a assumir aí o controle da nossa tela e seguir com a apresentação. Carlos Alberto, está contigo aí o show, meu amigo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Enorme satisfação para nós, a JC Advisors. Estou dividindo esse palco aqui com os companheiros de longa data da Módulo, Alberto, Fernando. Então, de fato, para nós é uma grande satisfação estar tendo essa oportunidade dessa live e, mais do que tudo, a parceria entre as empresas. A gente tem uma trajetória longa, conjunta aí de mercado. Até brinquei ali no LinkedIn quando estava chamando aí para as pessoas participarem aí, que está falando aí que a gente é como o vinho, né? Cada vez o tempo passa e a gente vai ficando melhor. Quer dizer, a idade não nos atrapalha em nada. A gente vai se aperfeiçoando aí com o tempo e estamos aqui falando de coisas cada vez mais atuais, mais interessantes. Espero fazer disso aqui uma coisa divertida, interessante para vocês, porque eu acho que a gente está envolvido cada vez mais com temas muito pertinentes aí ao dia a dia das empresas, a tudo que a gente vem tratando. E aí, dando sequência aqui ao que a gente montou, né? Na verdade, o Alberto falou sobre risco quantitativo, eu vou falar sobre rating cibernético, o Julião vai falar sobre gestão de risco de terceiros, Fernando fala sobre a questão de maturidade, e todos esses assuntos, no fundo, estão altamente conectados, né? E a gente vai mostrar muito por que essas coisas estão conectadas e por que tudo isso faz sentido, né? Num certo contexto, porque todas as empresas estão ligadas para isso. Tem um slide meu aqui que fala principalmente sobre a questão do board hoje, de como lidar com o board executivo, que eu acho que resume um pouco toda essa conexão do que a gente está falando aqui. Mas, primeiro, antes de falar disso, enfim, por que essa questão de rating cibernético se tornou importante, por que isso é relevante, por que todas essas coisas estão conectadas, né? Então, me permita, eu sei que provavelmente para alguns dos que estão participando aqui, esse assunto já é conhecido, talvez para outros não, então me permita começar falando um pouco sobre esse tema, né? A JC Advisors, a gente já representa há 6 anos no Brasil a tecnologia que é o BitSight, que foi a tecnologia fundadora desse assunto, né, criadora desse tema. Então, lá em 2011, dentro do MIT, 2 professores do MIT refletiram muito sobre a questão das empresas que faziam análise de crédito financeiro do mercado, empresas como Moody's, Standard & Poor's, Fitch, enfim, todas aquelas empresas que fazem análise financeira, aí pensaram que seria muito interessante ter o mesmo tipo de conceito para cyber, né? Por que não? Quer dizer, se é possível se fazer um tipo de análise de reputação financeira de uma empresa, baseado nos balanços e etc., na capacidade de você olhar as informações de uma empresa e, a partir daí, extrair uma perspectiva de uma reputação dessa empresa, por que não se aplicar o mesmo conceito para cyber? Então, esses caras, em 2011, pensaram nisso dentro do MIT, criaram uma empresa, uma startup chamada BitSight, e, a partir disso, criaram, na verdade, um mercado, né? Com essas startups, eles terminaram criando um conceito, que é o conceito de rede cibernético. Isso deu muito certo. Isso virou, a partir daí, existe hoje toda uma quantidade enorme de empresas que praticam esse conceito no mercado. Enfim, nasceram a partir daí outras empresas, outros competidores, mas eles continuam sendo o líder global desse mercado e partiram dessa ideia. E eles tinham algumas premissas para isso, né? Quer dizer, do mesmo jeito que a análise financeira, eles queriam alguma coisa que não fosse intrusiva, né? Que a priori não violassem as empresas, não se tratasse aí de um pentest invasivo, que basicamente refletisse um pouco a questão da visão que um atacante também tem da empresa, ou seja, o que é que eu consigo enxergar de fora para dentro,
sem violar, sem precisar entrar dentro das fronteiras da empresa, conseguisse coletar todas as informações possíveis e disponíveis e, a partir daí, conseguisse ter uma visão dessa postura cibernética da empresa. Eles partiram desse pressuposto. Ao longo do tempo, essa coisa foi se aperfeiçoando. Empresas como a BitSight hoje, na verdade, coletam mais de 120 fontes de informações diferentes para chegar a esse resultado e apurar esse rating de uma determinada empresa. E, normalmente, isso é composto aí de informações de natureza públicas, privadas, proprietárias. No caso da BitSight, por exemplo, eles têm o maior sinkhole do mercado, maior do que o da Microsoft. Então, os sinkholes são os sensores que detectam botnet, malwares, etc., que tem uma capacidade aí absurda de detectar qualquer tipo de comunicação com comando e controle proveniente de qualquer empresa. Hoje eles atuam com forças da lei, debelando aí uma série de criminosos que atuam globalmente. Então, isso é super interessante, os caras criaram isso e através desse consolidado de fontes de informação, eles conseguem extrair esse rating, essa reputação. Isso deu muito certo, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas isso levou, por exemplo, a empresa como a Moody's, que é uma empresa da área financeira, o ano passado, a comprar 10% da BitSight, investir 250 milhões de dólares, por exemplo, nessa empresa, e passar a fazer a junção do rating financeiro com o rating cibernético. Então, hoje, o investidor americano, por exemplo, quando ele recebe uma avaliação financeira de uma empresa, ele também já recebe a avaliação cyber. Então, cada vez mais essas coisas estão se fundindo. Então, mais adiante, quando eu falar sobre o board de novo, eu vou falar porque cada vez mais essas coisas estão se aproximando e aí também vai chegar na questão do rating quantitativo que o Alberto falou aqui, porque todas essas coisas estão conectadas entre si. Quando a gente entra mais no miolo dessa coisa, do rating por dentro dele, na verdade, ele é constituído de um conjunto de vetores de risco, eu só nominei alguns deles aqui, mas ele vai estar olhando infecções de botnets, de malware, portas abertas, certificados configurados, comportamento dos usuários, como é que é o patch cadence, ou seja, como é que você está, de fato, aplicando as correções no seu ambiente, e ele vai medir esse tipo de coisa, vai olhar as questões de e-mail, SPF, DKIM, etc., como é que está o comportamento dos seus ativos, seja do ponto de vista de servidores, desktop, mobile, quanto eles estão sendo atualizados, do ponto de vista da exposição que a gente consegue ver de fora para dentro desses ativos, e também lá, do ponto de vista de Dark e Deep Web, ele vai estar vendo credenciais expostas, data breaches públicos, etc. Então, vamos avançando um pouco, como o Alberto falou, perguntas, a gente vai estar... Eu não estou tendo visibilidade do chat nesse momento, mas as perguntas a gente vai responder com o maior prazer ao longo da apresentação, mas eu acho que prioritariamente mais para o final, tá bom? Bom, e aí, por que esse negócio de rating deu certo, pessoal? Lá em 2011, quando esses caras começaram. Porque eles foram abraçados prioritariamente por um mercado que estava nascendo naquele momento lá, que era o mercado de seguro cibernético. Esse é um tema, inclusive, que a gente gosta, eu particularmente falo muito sobre esse tema hoje em dia, estou conectado demais com o seguro cibernético. Aqui merece só uma apresentação sobre esse tema. Tenho palestrado muito com seguradoras, corretoras, etc. Tive recentemente numa palestra, há poucas semanas atrás, da MAS, que é uma das maiores corretoras brasileiras, quer dizer, globais, né, mas que atua fortemente aqui no Brasil, com seguradoras, etc. O mercado brasileiro se desenvolveu muito nos últimos 3 anos. Se a gente pensar, hoje o Brasil já tem mais de 1.000 apólices emitidas de seguro cibernético, quando, se a gente pensasse há 3 anos atrás, não tinha nem 100 apólices emitidas. As empresas hoje cada vez mais estão procurando isso. Mas se a gente imaginar lá em 2011, esse mercado estava nascendo e eles precisavam muito de ferramentas para ajudar a apoiar a subscrição do risco cibernético. Então, ferramentas de rating passaram a ser fundamentais para esse mercado. Aqui eu trouxe um pouco uma visão da Bloomberg, hoje como é que está o mercado americano do ponto de vista das seguradoras. Aqui tem um pouco de divergência em relação ao Brasil. No Brasil, 80% das apólices são concentradas na IG e na Zurich. Aqui o mercado americano é um pouco diferente, como é que está a distribuição de market share,
Aqui no Brasil, a gente tem uma atuação um pouco diferente das seguradoras, mas, enfim, o mais importante é a gente entender que esse business foi o business que alavancou o rating cibernético. Hoje em dia, a gente tem muito mais outros use cases que fizeram com que toda essa questão fosse propagada como um todo, né? Que a utilização do rating cibernético passasse a ser alavancado. Na sequência da minha apresentação, o Marco Julião vai falar muito sobre gestão de risco de terceiros. Hoje é um dos principais focos de utilização do rating cibernético é para gerenciar a cadeia de terceiros, ou seja, para a gente conseguir, através da ferramenta de rating, conseguir monitorar todo o ecossistema ao nosso redor. É uma das principais aplicabilidades. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. E outra grande aplicabilidade é você ter uma métrica para conversar de forma executiva. Boa parte dos nossos clientes no Brasil termina utilizando a ferramenta de rating como um KPI importante para a medição da própria área de segurança. Afinal, uma dificuldade muito grande de KPIs de medição. Então, o rating termina sendo, e o board consegue entender isso. É um pouco o que eu vou mostrar aqui, né? Falando de tríades aí, o Alberto falou de tríades, eu falo muito da tríade da comunicação executiva, que é um ponto muito importante. Cada dia mais eu tenho frequentado board de empresas, e é aqui que eu acho que une um pouco todo a nossa apresentação, a dinâmica da nossa apresentação. Hoje, quando eu vou para o board, eu falo que a principal necessidade que o executivo, que o CISO enfrenta no dia a dia é como é linguagem executiva, né? Como dar transparência, né? Eu sempre brinco que eu sempre falo assim, pô, qual é a linguagem universal, né? Faço sempre essa pergunta nas minhas apresentações. O cara fala, a linguagem universal é o inglês. Eu falo, bom, linguagem universal não é o inglês, a linguagem universal é o dinheiro, é o financeiro. Por isso que a gente precisa falar muito de quantificação, etc. E a dificuldade com o board, essa dificuldade de como conversar de forma executiva. Eu digo que passa muito por essas três coisas hoje na minha abordagem para o board. Eu tenho sentado cada vez mais até como conselheiro, e a primeira coisa que eu falo é quando a gente fala de transparência, security rate é uma coisa que endereça muito transparência, por isso que ele é importante, não é à toa desse investimento da Moody's, não é à toa que empresas como a Glass Lewis, que é um dos principais barômetros do mercado financeiro americano, que solta um dos principais radares para os investidores, hoje solta o rating cibernético junto com os indicadores para os conselheiros das empresas americanas. Então, isso já faz parte. A abordagem do risco quantitativo que o Alberto estava falando hoje aqui, quer dizer, não basta mais só risco qualitativo, é preciso chegar com a linguagem financeira. O FE é esse grande tradutor, né? Eu até citei aqui um dos livros, Alberto, me permita aqui, quer dizer, quem me introduziu um pouco nesse mundo do FE foi essa literatura aqui, o Measuring and Managing Information Risk, que é um livro que eu sempre recomendo aí. Um dos autores é o Jack French, que é um cara que, inclusive, está na BitSight hoje, é um cara que me ajudou muito a entender um pouco. Do jeito que o Alberto é o papa no mercado brasileiro, né, desse assunto aí, é o grande professor aí. O Jack é uma referência lá fora e tal, e é o autor desse livro, e que me ajudou a entender um pouco desse assunto. E eu acho que não tem caminho, e a módulo com Quanti Risk, aí eu acho que a gente consegue, de fato, hoje estar traduzindo e ter a ferramenta para a gente trabalhar isso, por isso dessa nossa aproximação. As ferramentas de rating passaram a ter módulos também para quantificar, mas elas quantificam num modelo muito mais, eu diria, de coisas mais rápidas e menos profundas e endereçam muito menos a nossa necessidade aqui. Eu acho que o quanti-risk, nesse sentido, é muito mais apropriado. E uma outra linguagem que tem a ver muito forte, pensando na operação, é a resiliência cibernética, que é a linguagem que a gente tenta tratar cada vez mais com board, tá? Então, vamos evoluir. Um ponto que eu queria disponibilizar para vocês, todos do chat depois, que é muito relevante, ainda falando de seguro cibernético, é um estudo que a Marsh fez, que às vezes vocês falam, pô, mas esse negócio de seguro, de rating realmente funciona, isso é relevante. A Marsh pegou toda a base dela como corretora de seguro mundial e fez um estudo, o laboratório da Marsh fez um estudo correlacionando todos os incidentes de segurança globais com os dados da BitSight e achou uma correlação significativa
entre os vetores de risco e os incidentes reportados globalmente. E 14 desses vetores de risco, com base nisso, tem um estudo interessante, eu posso disponibilizar para quem se interessar, só é mandar um e-mail para mim, depois no final aqui, tá? E aí eu mando para vocês. E tem essa ordem aqui dos vetores de risco e da relevância, então mostrando que, de fato, as empresas que tinham rating baixo e esses vetores de risco mal posicionados foram as empresas que tiveram incidentes de segurança durante o período analisado. Então, existe, de fato, essa correlação, isso faz sentido, isso não é uma tecnologia à toa, essa coisa é real, é prática e está comprovada, e esse é só um dos vários estudos, tá bem, pessoal? Vamos avançar aí pela questão do tempo. Eu quis trazer aqui alguns overviews de funcionalidades, só para que a gente pudesse também estar dando uma visão para você aqui, pelo tempo ser curto, cada um de nós só tem 15 minutos aqui para estar dando uma visão geral da ferramenta, de algumas coisas que eu acho que é importante que vocês tenham uma visibilidade rápida de como é que funciona uma ferramenta de rating. Então, óbvio, quando você contrata uma ferramenta de rating, você sempre vai ter a visibilidade do rating ao longo do tempo da sua empresa, ele sempre vai mostrar como ele variou ao longo dos 12 meses. Essa faixa aqui cinza atrás é a média do mercado que você está situado. Aqui, por exemplo, é uma empresa da área de seguros. Então, esse é o range do mercado de seguros, como você variou nos últimos 12 meses, cresceu, decresceu e tal. Ele sempre vai estar mostrando o que aconteceu, os fatores. Aqui são, por exemplo, os 23 vetores de risco que a BitSight tem e a sua nota relativa em cada um desses vetores de risco, para vocês terem uma visibilidade. Aqui é uma função sempre que os clientes estão muito interessados em ver, que é benchmark, como é que você se comporta perante o mercado que você está inserido. Aqui, por exemplo, é uma empresa, Saperix, uma empresa da área de tecnologia, é uma empresa demo que a gente usa, ela está com um rating bem ruim, que é 580, a média desse mercado é 760, os top 25 estão em 760, então ela está aqui no mercado, que ela se situa, que tem 95 mil empresas cadastradas, ela está mal posicionada em relação às demais, e o interessante é saber que você consegue ver dentro daquele mercado que você está situado, quais são os top 10 infecções que aquele mercado mais sofre. Na verdade, você consegue ver todos, né? Aqui está só os top 10, você conseguiria abrir todos, de infecções que são vítimas daquele mercado que você está situado, as principais vulnerabilidades. Você tem todo um drill down aí que você pode descer para ter esse tipo de visibilidade. Aqui também, agora mudando um pouco, já abrindo um pouco um overview até para introduzir a apresentação do Julião, que vai vir a seguir, eu queria abrir um espaço para falar da parte de terceiros, que essas ferramentas são muito fortes para apoiar a parte de terceiros. Então, quando a gente fala da visibilidade que elas dão para os terceiros, que ela tem a capacidade de monitorar, aqui eu estou falando, por exemplo, de um portfólio de 26 companhias terceiras que eu estou monitorando através do rating. Aqui eu tenho a capacidade de enxergar todas as vulnerabilidades que esses meus terceiros estão expostos. Então, eu consigo enxergar as principais vulnerabilidades, cada um, e ele vai me mostrar que essa vulnerabilidade CVE aqui, 20 das empresas que eu estou monitorando estão submetidas e eu consigo fazer o drill down para essa, por exemplo, né? É um exemplo. E o mais importante que eu queria falar, antes de estar passando a bola para o Julião, aí na sequência da apresentação, que é a visibilidade sobre as quartas partes, que às vezes as pessoas falam, isso não é possível, como é que você consegue ver? Que dentro da cadeia, né, do ecossistema, de proteger o ecossistema como um todo, né, que é uma criticidade muito grande hoje, é você enxergar o terceiro do seu terceiro, né, quer dizer, a concentração do risco que você tem. Não basta você estar preocupado, né, falando de LGPD, relação operador, controlador, operador, etc. Você precisa saber também o risco que dos terceiros que o seu terceiro está utilizando. Uma ferramenta como o BitSight, inclusive, consegue mostrar isso. Como em quem os seus terceiros estão apoiados, quais são os principais provedores de soluções que os seus terceiros estão utilizando, quais são os principais service providers que eles usam, quais são os principais produtos e concentrações de produtos que eles estão utilizando. Quando tem uma vulnerabilidade, quem pode ser impactado dos seus terceiros, né?
Enfim, você consegue ter uma capilaridade de informação absurda. Por isso, da utilidade desse tipo de ferramenta. Então, às vezes, a gente não tem a noção de como uma ferramenta desse tipo pode ser útil no dia a dia das empresas, tá bom? Então, queria já agradecer a todos. Não sei se tiveram perguntas ou não durante o chat nesse momento, mas aí a gente fica para o final. E eu queria já chamar o meu sócio, companheiro Marco Julião, aí para dar sequência nessa abordagem dos terceiros aí. É um prazer enorme estar conversando com vocês aqui, né? Muito obrigado pela atenção de todos nessa manhã. Também queria reafirmar, como sócio da JC Advisor, que é um prazer enorme poder estabelecer essa parceria com a Módulo, que são amigos de longa data, né? Pessoas com que a gente confia já de muitos anos, e nós temos certeza de que o espírito do advisor, que é o que nós carregamos, né? Que é oferecer para os nossos clientes, oferecer para o mercado as melhores relações de soluções, custo e benefício, vão se apresentar através dessa parceria, através da união das nossas forças. Então, declarar publicamente aqui, né, a nossa felicidade pelo fato de estar estabelecendo essa parceria com a Módulo. Eu queria falar com vocês sobre Vendor Risk Management, mas antes, se me permitem, só uma breve recapitulação, né, em relação às coisas que a gente já falou até aqui. Notem que a gente já falou sobre a importância de medir, de mensurar os riscos, né? A gente já falou aqui sobre a importância de utilizar frameworks cada vez mais modernos, né? Eu estou na área de segurança de informação, assim como os nossos amigos aqui há muitos anos, e a gente vê uma modernização, né? Uma atualização, uma aplicação mais prática do modus operandi de executar gestão de riscos, materializar, mensurar, medir, definir, tratar, agir no sentido de priorizar as ações de tratamento e assim por diante. A gente também já falou, Carlos Alberto foi muito claro aqui, em falar a respeito da importância de incorporar o conceito de gestão de riscos cibernéticos, principalmente para quem pensa, por exemplo, na contratação de seguros cibernéticos, de se tornar elegível para a contratação de seguros cibernéticos, né? E também, outro destaque bastante importante, quão necessário é falar a linguagem do risco para comunicar para gestores, para executivos que precisam tomar decisões de priorização, de investimento, baseado no conceito de gestão de riscos. Então, invocando todos esses conceitos, as coisas que a gente já ouviu os especialistas falando aqui hoje, vamos falar um pouquinho sobre a gestão de riscos de terceiros. E aí, naturalmente, né, todos nós que somos de alguma forma ligados à gestão de riscos, segurança de informação, segurança cibernética, já sabíamos que existe uma necessidade que é o mapeamento da superfície de ataque, ou seja, terceiros presentes no nosso ecossistema podem representar uma ameaça para a continuidade operacional, para a segurança dos nossos dados. Porém, com o advento da LGPD, isso se tornou cada vez mais intenso, principalmente porque as empresas maiores, empresas que estão se empenhando, ou que já implementaram processos de conformidade com a LGPD, estão criando ou forçando uma situação no seu ecossistema de aferir qual é a condição de proteção de dados dos meus operadores. E os operadores, por consequência, dos seus operadores, os terceiros dos terceiros. Isso naturalmente vai fazendo com que quem não estiver forçosamente adequado, né, com mínimas condições de nível de maturidade, de proteção dos seus dados pessoais, de gestão do risco, está correndo, entre aspas, o risco de ficarem fora do ecossistema. Isso é impacto direto nos negócios. Bom, pessoal, para introduzir, então, o assunto efetivamente, eu trouxe aqui um slide, mais para comentar com vocês como a JC Advisor, que é uma empresa de consultoria e tem feito gestão de riscos de terceiros há muitos anos, hoje a JC Advisor opera esteiras de VRM para diversas empresas, né, com centenas de terceiros.
Então, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês priorizam? Como organizam? Que metodologia? Como que conjuga os frameworks? Que ferramentas tecnológicas estão utilizando? É isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, ok? Então, como vocês podem observar, numa visão geral, numa macrovisão, a estratégia de execução do Vendor Risk Management envolve fazer uma definição clara de escopo, métodos de gestão do risco, como nós vamos medir, como vamos comunicar o risco, e categorização. O que esse terceiro representa para o nosso negócio, em termos de importância da operação e em termos de exposição ao risco, ou exposição, né, diante de ameaças cibernéticas e assim sucessivamente. No contexto operacional, é a tradução dessas diretrizes para o contexto de como é que nós vamos avaliar. Vamos avaliar de forma igual a todos os terceiros, desde o provedor de serviços de limpeza até o provedor de alta tecnologia para comunicação e sustentação do negócio? Então, operações relacionadas a isso, eu vou detalhar isso aqui um pouquinho mais para vocês, são necessárias. E, naturalmente, como a gente já teve a oportunidade de ver, Carlos Alberto mostrou, o Alberto Bastos também mostrou, quão importante para dar dinamismo, para dar velocidade, para criar um processo auditável, você ter a sustentação utilizando plataformas tecnológicas que possam ajudar nesse sentido. Então, abrindo um pouquinho mais esse framework, abrindo um pouquinho mais a metodologia, que foi desenvolvida, né, exclusivamente pela JC Advisor, para conduzir processos dessa natureza, então vocês vão ver, pessoal, que nós precisamos, né, conjugar planejamento, classificação, avaliação e plano de ação, utilizando de forma contínua métodos que vão garantir que esse processo ele seja cíclico, que melhore a cada dia, que assimile não somente os terceiros que já fazem parte do seu legado, mas também terceiros que estão participando dos processos de onboarding. Terceiros que estão entrando agora, que estão sendo assimilados agora e que precisam ser considerados, levando-se em consideração que tipo de exposição ao risco esse novo terceiro me traz e qual é a importância dele para o negócio, né? Então, naturalmente, né, fazer toda essa execução é necessário para que a gente possa ter, então, um processo de gestão da esteira, de gestão de riscos de terceiros de forma eficiente. Deixa eu tentar abrir um pouquinho mais, então, isso aqui para vocês, né, e esclarecendo o que significa cada um desses passos, ok? Na parte de planejamento, é necessário que se estabeleçam critérios para avaliação dos fornecedores. Então, nessa etapa, que é uma etapa de planejamento, uma etapa de preparação, muito importante, pessoal, fundamental, nossa experiência mostrou isso com clareza. Para que a esteira possa andar com performance, a esteira possa ter velocidade, possa ser eficiente naquilo que ela se propõe, é necessário, né, que se estabeleça uma matriz de comunicação, ou seja, sabemos exatamente quem são os owners dos contratos, sabemos quem são os pontos de contato, quem é a pessoa do lado de lá que responde, e assim sucessivamente, né? E também, né, o mapeamento desses fornecedores, né? Quem são efetivamente os fornecedores? Nossas listas estão atualizadas? Questões relacionadas a obrigações contratuais muito importantes, ainda nessa etapa de planejamento. Será que os nossos contratos, que já foram estabelecidos com os terceiros, né, eles permitem, eles dão abertura para exigir que o nosso terceiro ele garanta a confidencialidade, ele garanta o processamento de dados pessoais em harmonia com a finalidade, em harmonia com as regras de segurança que foram previamente estabelecidas, permite que a gente possa executar processos cíclicos de auditoria, muito importante, né? Essas questões contratuais, para viabilizar os próximos passos da inteira esteira de gestão de riscos de terceiros. E, naturalmente, né, pessoal, métodos ou critérios que vão definir qual é a relevância deste fornecedor para o meu negócio. E daqui a pouquinho eu vou falar, né?
faria sentido utilizar os mesmos checklists para todos, os mesmos métodos de avaliação, não só checklist, né? Para todos os terceiros? Caracterizar ou categorizar a relevância do terceiro é fundamental, do fornecedor, do parceiro, é fundamental para tomar esse tipo de decisão. A experiência tem mostrado isso. Quando a gente passa para o próximo passo, né, que é a classificação dos fornecedores, é um pouco mais de detalhamento disso que eu estou falando aqui, né? Então, um método de avaliação pode ajudar a determinar que tierização ou que categorização a gente pode adotar para a classificação daquele terceiro e, naturalmente, para a tomada de decisões no futuro, com respeito às avaliações, né? Então, veja que o Carlos Alberto falou bastante a respeito do security rating. Pode ser que uma coisa tão simples quanto, por exemplo, né, você fazer uma avaliação da exposição ao risco cibernético daquele fornecedor poderia ser o suficiente para determinar, olha, ele é um Tier A, ou Tier B, ou Tier C, Tier 1, Tier 2, ou Tier 3. Então, essa categorização, método de classificação ou tierização dos fornecedores, também é necessário para que você tenha métodos e, posteriormente, né, a execução correspondente, o que vai contribuir naturalmente para que você tenha velocidade na execução das análises na esteira. Ok? O próximo passo é a avaliação. E aqui, pessoal, bastante importante a gente invocar de novo aqueles conceitos. Por isso que eu queria ter feito aquela breve recapitulação no início, né? Então, vamos imaginar que nós temos lá checklists já desenvolvidos, a gente tem uma plataforma de rating de risco, a gente pode executar auditoria técnica, a JC Advisor tem feito isso em alguns casos, né? Mas esse processo de avaliação, ele é bastante importante, utilizar um checklist de acordo com o tier ou a classificação, a categorização daquele terceiro. Muitas vezes a gente utiliza uma expressão, né, que o rating de risco cibernético, ele é o dedo duro do checklist. Então, guardadas as devidas proporções, o que significa isso, né? Quando você recebe uma resposta dentro do processo de avaliação, né, uma resposta do seu fornecedor, dizendo, olha, eu estou aqui, eu atendo plenamente todos os controles e estão aqui as evidências. Primeiro, é necessário que especialistas possam estar envolvidos nesse processo para avaliar e analisar o valor dessas evidências, a acurácia dessas evidências, e determinar se aquilo que está sendo respondido, de fato, corresponde à realidade da capacidade de proteção que esse fornecedor está dizendo que tem. E mais ainda, né, uma vez que você conjuga as respostas dos checklists apropriados para o tier, conjuga isso com um rate de risco cibernético, você, na verdade, está juntando uma coisa com outra e dizendo o seguinte, olha, você está me dizendo aqui, no checklist, que está tudo bem, mas uma avaliação externa, idônea, da sua exposição ao risco cibernético está dizendo que não é bem assim. Existem falhas na atualização de patch, existe botnet, existe falhas nas configurações de certificados digitais, exposição de credenciais de acesso vazadas, tudo isso apontado para uma plataforma idônea de rating de risco cibernético BitSight. Então, isso vai ajudar, e aqui novamente, né, a importância de especialistas estarem conduzindo esse processo. Ajudar o terceiro a reconhecer suas próprias fragilidades, agora eu sei que não sei, né? E passa a tomar decisões sobre o que fazer para priorizar no processo de sanitização, o que a gente está chamando aqui de elaboração de um plano de ação. Queria enfatizar bastante esse ponto aqui, pessoal, pelo seguinte, né? Por experiência, nós sabemos que as empresas têm uma dificuldade grande, importante, precisa ser considerado o esforço que as empresas fazem de identificar terceiros que possam operar nos seus ecossistemas.
Então, simplesmente dizer, olha, esse terceiro tem uma exposição ao risco muito grande e eu recomendo que corte esse terceiro. Caramba, cortar esse terceiro significa ir no mercado, comprar alguém mais caro, que talvez não esteja completamente adequado. E agora, né? Não seria mais fácil ajudá-lo a reconhecer suas próprias fragilidades, entender os passos que precisam ser dados e ir elevando paulatinamente o seu nível de maturidade em segurança e cibersegurança para ele continuar no ecossistema? Então, aqui fica, né, a mensagem, pelas experiências que a gente tem vivido, de estabelecer com o fornecedor, com o terceiro, com o parceiro, planos de ação onde ele reconheça e entenda os objetivos dos controles e tome decisões de implantação em determinados prazos que vão naturalmente fazer com que o rating de risco dele, a nota de rating de risco, melhore, o que significa que ele está menos exposto, e ele realmente consegue dizer, olha, consegui evoluir no período X conforme estabelecido. As equipes da JC Advisor, que cuidam de esteiras de VRM, acompanham o plano de ação através de processos de follow-up, ajudando o terceiro a reconhecer as necessidades, tomar decisões sobre o que precisa ser feito e elevar paulatinamente o seu nível de maturidade. Só um comentário, o módulo Third Party Trust é uma função de BitSight para gestão de riscos de terceiros, que também pode ser utilizada nesse processo. E, naturalmente, né, pessoal, seguindo aqui para a finalização do nosso papo, aquela camada de governança acaba por, além de conduzir toda essa operação que parece complicada, mas com metodologia, com ferramenta, com framework, vai se tornando cada vez mais simples, mas traduzir toda essa execução para indicadores que possam comunicar claramente para a alta gestão quais são as prioridades, quais são os riscos, como que a gente conjuga esses riscos, como os nossos terceiros estão categorizados, pela importância dele no negócio, pela exposição ao risco que ele apresenta, e que medidas estão sendo tomadas, quando é que isso vai ser resolvido, quando ele sai do quadrante muito alto para um quadrante mediano, e assim sucessivamente. Então, comunicar, criar formas de comunicar, formas de monitorar, de aperfeiçoar esse processo, deve ser a característica, ou uma das características fundamentais da operação de uma esteira VRM. Por isso que a gente está melhorando aqui, ou mostrando, né, melhor dizendo, que em todas as camadas do plano, em todas as camadas da esteira, existem oportunidades de monitoramento, geração de KPI e aperfeiçoamento contínuo. Então, hoje, nós podemos estender, né, como advisor, como seu advisor, juntamente com a Módulo, né, diversas alternativas de apoiar vocês na construção de um vendor risk management, de um sistema de gestão de riscos de terceiros. Desde coisas como pegar o seu programa e fazer uma aferição para apontar aspectos de melhoria, né, executar um setup desse programa, criar checklists, criar ferramentas para que você possa conduzir, colocar uma equipe para fazer isso, criação de checklists, fornecimento de soluções de uma forma embarcada nos serviços, oferta de metodologia, de índices e indicadores que vão proporcionar visibilidade para melhoria contínua, organizar o seu plano ou simplesmente absorver totalmente a esteira, né, a execução da esteira VRM. Então é isso, pessoal. Eu gostaria muito, né, de ter contribuído um pouco, né, pelo menos, com essa visão, né, com a ideia de o que é a gestão de riscos de terceiros, como as empresas têm feito isso atualmente, como as tecnologias se encaixam com os frameworks e com metodologias de execução, e eu estou aqui à disposição para ajudar vocês a entender mais detalhes sobre isso, a gente falar mais abertamente em outros fóruns ou em responder perguntas aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela paciência de ouvir a gente aí nesses 15 minutinhos, 16 minutinhos. Eu fico à disposição aí de vocês. Vou passar a palavra agora para o meu amigo Fernando Neri, que vai abrilhantar ainda mais o nosso show aí. Fernando, é com você.
Beleza, Julião. Obrigado pela presença de todos. Estou bem feliz, viu, de falar aqui com nossos grandes amigos, Carlos Alberto e Julião. Quando a gente se encontra, né, nós ficamos assim tem tanta coisa para contar que acaba que a gente, às vezes, nem fala o assunto que vai falar, né? Então tem que ser bem focado. Bom, nossa ideia hoje, né, foi juntar aí alguns conceitos que estão alinhados no modelo de gestão de segurança, né, que vai além de você comprar e configurar recursos de segurança da informação. A nossa intenção aqui foi mostrar para vocês um modelo mais avançado, né, e principalmente integrada com o negócio. Esse ponto é essencial, né? A gente tem até aprendido bastante também com processos de implementação da LGPD, a importância de você estar ligado com o negócio, de fazer as decisões baseadas no negócio, inclusive que isso é uma maneira de ter melhores resultados, né, e também obter orçamento, porque quando você faz a justificativa pelo negócio, você consegue resultados bem melhores, né? O Carlos Alberto falou um pouquinho aí sobre como é que você chega numa diretoria, na presidência, num comitê de diretores, num conselho de administração, para tratar o assunto de segurança cibernética. Óbvio que não adianta chegar lá e falar sobre o mundo, os problemas, as mazelas do mundo. Todos já sabem sobre isso, mas eles querem saber qual é a vinculação daquilo com o negócio, com o business, né? Não adianta chegar e falar, o Brasil é o país que tem mais violação de dados, que tem mais de divulgação. Legal, isso aí serve como curiosidade, mas o que faz realmente decidir é o relacionamento com o negócio. E tem um ponto, né, que a segurança cibernética e também a proteção de dados, eles estão cada vez mais vinculados ao negócio, né? Existem produtos, por exemplo, você pega um produto de saúde, por exemplo, o produto de saúde, a proteção de dados e a segurança cibernética fazem parte do produto. Eles não são mais um elemento, não são mais uma área meio, ou seja, quando você vai vender um plano de saúde ou uma assistência hospitalar qualquer, a proteção de dados, a segurança da informação, a segurança cibernética fazem parte daquela oferta, não está mais desvinculada. Ou seja, muitas vezes, algumas organizações, né, até já concluíram que não faz parte não existe mais o conceito de área meio nesse caso. Bom, então, o Alberto falou sobre riscos quantitativos, né, que é você transformar a sua visão de riscos não para uma escala, né, muito baixo, médio, alto e muito alto, mas sim para valores em reais. Eu acho que esse ponto é bem relevante. O Carlos Alberto falou exatamente sobre ranqueamento, o que também significa, né, que está em primeiro lugar não significa que você está muito bem, mas, de qualquer maneira, dá uma ideia, um posicionamento, né, uma resposta à pergunta que sempre aparece no board, não só para equipes de segurança, mas também para equipes de marketing, também para equipes de recursos humanos. Como é que a gente está com relação ao mercado? Até psicologicamente, essa é uma resposta importante. O Julião falou um pouquinho sobre a questão dos fornecedores, de avaliação dos fornecedores. Na verdade, a própria LGPD, né, e o Banco Central também faz uma avaliação um pouquinho mais ampla, considera o elemento de agentes de tratamento. São todos aqueles que fazem parte do seu ecossistema e, de alguma forma, podem trazer algum tipo de risco, vulnerabilidade ou ameaça para o seu negócio. E também vamos falar um pouquinho aqui sobre como é que você faz, né, a avaliação de maturidade, ou seja, o quanto você está maduro. Existem alguns frameworks para isso. Eu vou fazer até um comparativo. Eu sempre falo nos meus artigos, né, que uma lei não é um framework, e realmente não é. Quando você olha uma lei como a LGPD, por exemplo, ela não é estruturada, ela não tem nenhum compromisso de ter uma coerência, né, sintática dentro da visão dela, ou seja, o mesmo assunto pode estar sendo tratado uma parte no artigo CISO, inciso 3, a outra parte no artigo 27 e o restante no artigo 62. Então, ela procura ser o mais organizada possível, né? Ela tem realmente uma sintaxe forte, porém, quando a gente olha, né, a distribuição dos elementos, não é tipo um COBIT, não é tipo um CIS, tipo uma ISO 27000, que organiza tudinho por assunto, procura fazer esse tratamento e também tem formas de fazer uma avaliação. Então, nós hoje, né, utilizamos o CIS, podemos usar o NIST, podemos usar a ISO 27000 para fazer a avaliação de maturidade. Tá? Nós temos vários motivos para usar o CIS. Primeiro, porque ele tem uma tradução oficial em português. Esse ponto é muito importante
quando você tem a possibilidade, né, de levar isso aí para a área jurídica, ter uma tradução oficial em português é algo essencial. Segundo, que ele é muito completo e ele é detalhado. Nós vamos falar aqui do SIS Controls, né, do SIS Cyber Security Controls, mas ele também tem, por exemplo, o SIS Benchmarking, que tem scripts para avaliação de segurança, ou seja, ele chega no nível, né, de rodar um script para poder fazer uma avaliação de um banco de dados, de uma nuvem ou de um sistema operacional. Então, nós atuamos, primeira coisa, organizar, né, o elemento que vai fazer o seu benchmarking. Então, nós temos toda a documentação do SIS, né? Nós que apoiamos o SIS, o SIS na tradução do SIS CSC e também do SIS Privacy Guide aqui no Brasil. Então, a gente tem aqui uma definição, o texto, né, de qual é a justificativa de cada um desses elementos, qual é o grupo de implementação. A estruturação do SIS ela é feita por controles, ou seja, esse nível aqui, 01, 02, 03 e outros, né? Ela é feita por controles e também, até está errado aqui na sequência, e também existem as medidas de segurança, que são esses elementos aqui. Cada um deles são classificados, né? No caso, o SIS classifica por grupo de implementação, ele tem o grupo 1, grupo 2, grupo 3, então os 150 medidas de segurança do SIS são organizadas por grupo de implementação. E o próprio SIS, na sua metodologia, sugere que você faça primeiro o grupo 1, depois o grupo 2, depois o grupo 3. Pessoal, só lembrando, tá? Daqui a pouquinho o Roberto vai organizar as perguntas aí. Se alguém tiver pergunta para qualquer um de nós quatro, pode encaminhar pelo chat. Bom, então, esse é o documento. Legal. E como que eu vou fazer a avaliação de maturidade? Então, nós procuramos fazer o seguinte. Primeiro ponto, organizamos essa estrutura, organizamos as perguntas, aplicamos, ou nós podemos treinar você para fazer isso, ou nós mesmos fazemos isso dentro do nosso apoio. Olhamos para cada medida de segurança e fazemos um conjunto de perguntas para avaliar como está a sua maturidade. Essa escala aqui do lado, ela pode ser configurável, tá? Vou mostrar um tipo de escala. Esse modelo aqui é um modelo de escala do próprio SIS, chamado SIS-RAM, e ele considera 4 elementos para fazer a avaliação. Primeiro, né, a gente primeiro avalia qual é o processo de maturidade. Ele tem 5 níveis, né, é baseado no CMM, é o mais usado, tá? O COBIT é baseado no CMM, a maior parte dos modelos de maturidade que você vê vai ter 5 níveis. Desculpe, pessoal. E aí, nesse caso aqui, né, o questionário baseado no SIS-RAM, ele tem alguns elementos. Então, se nós formos analisar aqui, vou analisar, estabelecer e manter o inventário de contas. Então, a gente tem a avaliação se a política está definida, se o controle está implementado, se o controle está implementado e automatizado, e se o controle também é reportado, ou seja, existe algum tipo de prestação de contas daquele controle. Então, são respondidos cada um desses itens aqui e vão dar uma nota, né, da maturidade-alvo, porque diferente do que muitas vezes eu vejo, o objetivo não é chegar na maturidade 5, o objetivo é chegar na maturidade alvo, porque se você fala tudo tem que ter maturidade 5, primeiro você vai precisar de tempo e orçamento infinito. Segundo, porque você com certeza em vários itens você vai perder, porque você não quer estar com maturidade máxima em todos esses elementos. Tá, eu vi a pergunta do Rafael aqui, nós vamos te mandar, tá, o link. Então, cada um desses elementos, né, esse é um documento muito completo, tá? Vocês vão ver, eu vou colocar o link pedido do Rafael, vou botar o link assim que eu concluir aqui. Então, esse modelo, né, esse framework, ele é estruturado baseado em assuntos, e o interessante é o seguinte, esses valores numéricos aqui correspondem exatamente à prioridade. Essa é a versão 8, tá? E sempre, curiosamente, tá? Sempre, a primeira coisa a fazer foi, desde a primeira versão, inventário de hardware, a segunda sempre foi inventário de software, a terceira hoje é proteção de dados, mas já foi malware, já foi gestão de contas administrativas, já foi avaliação de vulnerabilidade. O 4 aqui tem configuração de segura de ativos corporativos, que é você fazer o tuning, né, dos seus equipamentos. O 5 é gestão de contas, o 6 é gestão de acesso, o 7º é gestão contínua de vulnerabilidade,
E o 20, né, no caso aqui está só até o 17, mas o 20 é gestão de teste de invasão. Então, você tem todos os elementos dentro do SIS. Quando nós fazemos maturidade, a gente sempre conversa com o nosso cliente que é interessante você fazer um subconjunto, ou seja, avaliar qual o subconjunto. E você fica na angústia de fazer os 150, acaba que você não faz nada. Então, existem várias possibilidades de cortes, né? Um deles é exatamente o grupo de implementação. Então, no caso desse nosso software, né, que é o Compliance Manager, né, a gente chama ele de Security Compliance, você tem vários recursos, tem vários dados, né, baseados nele, mas você também tem um ponto aqui que são os comentários. Na hora que você está avaliando a maturidade, você pode interagir aqui, né? Então, você pode colocar, Alberto, qual a sua opinião? Opa. Vou falar com o Alberto aqui. Alberto, qual a sua opinião? Esses sistemas, né, e vários recursos nossos são integrados com o Teams. Então, além da gente ter aqui um chatzinho aqui dentro desse ambiente, nós também nos integramos com o Teams. Bom, então eu falei para vocês que nós temos uma avaliação de maturidade, né? Ou seja, nós fazemos uma avaliação da maturidade alvo e também fazemos a avaliação da maturidade medida. Então, isso aqui é a maturidade medida e tem também a visão da onde você quer chegar. E sempre você vai acompanhar esse sistema, né, por meio desse tipo de avaliação, ou seja, eu tenho aqui uma pontuação, 1,75, mas o esperado é 3,5. Então eu vejo que na política definida, o meu esperado é ter a política escrita. E o atual é que não existe política. Então eu posso criar aqui uma ação, né? Eu posso vir aqui e criar uma ação de tratamento. Então eu vou colocar aqui, ó, preparar a política. Então, essa ação aqui é uma ação. Ó, depois que eu fizer isso, eu vou estar em qual situação? Suponho que eu vou estar aqui, ó, vou estar nesse nível aqui. Quem são os responsáveis? Vai ser o Alberto, vai ser o Fernando e vai ser o Poggi. Notificar o responsável? Sim. Aí ele também administra aqui tanto a data de início, ó, vamos fazer isso aqui na semana que vem. Vai ser do dia 22 até o dia 26, começa às 9 horas, termina 18 horas. Aí eu salvo, pronto, já criei uma atividade e a gente tem também um plano de ação para poder fazer e cumprir cada uma dessas atividades. Então, esse é o princípio, tá, pessoal? Tem uma base, tenho uma forma de medir a maturidade-alvo e tem uma forma de medir a maturidade atual. Sempre vão aparecer, no caso, isso aqui é uma escala, eu vou mostrar outra, isso aqui é um exemplo de escala, e com isso, né, nós vamos passar a ter as visões da maturidade, ou seja, aonde está o meu nível de maturidade. Então, nós vamos poder olhar aqui o nosso relatório. Então, aqui está o exemplo. Ó. Eu estou acompanhando, ó, eu tenho um esperado de 4,63 no agregado e estou com 4,29. E aqui está o exemplo, né, da pontuação de cada um dos elementos que foram avaliados. Isso aqui é um dashboardzinho para você poder acompanhar a maturidade. Depois também você pode fazer por rodadas, né? A maturidade do primeiro semestre de 2023, segundo semestre e assim por diante, você também pode avaliar isso aí. Também é possível, né, você, além desse dashboardzinho para acompanhar, fazer um relatório detalhado paginado. Então, você vai ver o número aqui, ó, que está rodando, ó, tá vendo? 31, 30, 48 e assim por diante. Ele está preparando as páginas desse relatório. O relatório, vocês vão ver aqui que ele é todo configurável e ele é bastante detalhado e ele vai estar aqui no nível que você precisar fazer o seu reporte. Então, isso aqui é uma coisa bem bacana, né, que ele vai apresentando para você a sua avaliação de maturidade com vários itens. No caso aqui, ó, esse aqui é o controle, né, o controle 01, e aqui a avaliação de cada uma das medidas de segurança. E você pode escolher tudo, tá? Ou seja, esse relatório ele é bastante configurável, qual tipo de variável, o que você quer preparar e configurar em termos de visualização, qual filtro que você quer. Eu quero somente assuntos que falam sobre contas. Ele vai mostrar só assunto que fala sobre contas. Então, essa é uma forma, né, da gente fazer a avaliação e gerar o relatório. Nota que essa aqui é uma ferramenta que
possui diversos recursos, né, diversas formas de tratamento dos nossos dados e também possibilita que você faça a avaliação de maturidade contínua. Tá? Nós também podemos integrar com APIs, se você tiver algum tipo de indicador que vem de alguma ferramenta. Por exemplo, ela tem um indicador que vem lá do BitSight, que o Carlos Alberto e o Julião falaram. Nós podemos disponibilizar e trazer e integrar esse indicador com esse ambiente. Então, essa aqui é um exemplo, ou seja, nós usamos o SIS. Aí, para a gente concluir, eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou num outro browser, fazer até uma operação meio... Deixa eu ver se eu estou no Chrome aqui. Não. Não. Deixa eu fechar. Vou fechar aqui o Edge e vou entrar no Chrome. Bom, então aqui é um outro exemplo, tá? Eu estou aqui com a LGPD. Aqui está o texto da LGPD. Então, aqui, esse texto da LGPD, ele tem diversos... também, né, tem a explicação da documentação. E nota que aqui também a gente tem um comentário do especialista, né? O Dr. Gilberto Martins, ele comenta toda a LGPD para a gente, e esse texto está todo lá dentro do software. Pode sair, pode ser gerado em relatório. Você tem diferentes formas, né, de ver cada um desses documentos. Aí você pode perguntar, vem cá, mas as minhas políticas podem entrar aqui também nesse modelo? Sim. Outros textos, quero pegar uma lei lá, uma resolução da Anatel, uma resolução do Banco Central, PCI, tudo isso entra integrado dentro desse nosso modelo, tá? Então, nós preparamos as bases, ou seja, isso aqui serve exatamente para... Acaba que a gente vai falando, nós mostramos vários livros referenciais, o Alberto falou do FAIR, aí estamos falando do SIS, tem a LGPD, tem o COBIT, ou seja, nós juntamos essa documentação aqui e também juntamos isso com as políticas, mas o nosso objetivo hoje é falar sobre avaliação de maturidade. Então, se nós chegarmos aqui, aí... Aqui é um modelo diferente, né? Lembra que eu tinha dito que uma lei não é um framework. Então, o SIS, né, ele estava lá todo bonitinho, né, todo arrumadinho, estruturado. A lei não. A lei ela é diferente. Ela não tem a estrutura lógica, né, a estrutura hierárquica, a estrutura por assuntos, né, que tem um framework. Então, o que acontece? Não dá para você perguntar, na hora de avaliar a maturidade, você perguntar item por item, alínea por alínea, inciso por inciso, não dá. Você tem que preparar um outro modelo. O que a gente faz? Nós temos uma classificação. Então, a gente classifica a LGPD, por exemplo, por vários assuntos, tá? Você pode até filtrar aqui qual assunto que você quer ver. Então, eu vou chegar aqui e vou falar, eu quero ver aqui o assunto, eu quero ver o assunto transferência internacional. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar só aqueles assuntos que têm a ver com transferência internacional. Então, são esses assuntos aqui, aí pode gerar relatório, pode fazer análise e tudo mais. Isso facilita bastante, tá? Porque a lei é complicada de você ver, aí você chega e fala o seguinte, não, eu quero ver aqui, eu quero ver direito do titular, que está aqui, e quero ver relatório de impacto. São dois itens aqui que eu quero ver. Então, você vai ver os dois itens aqui juntos. Ah, mas eu quero ver também aqui governança. Só que eu quero ver desse filtro aqui, você pode também botar tags, tá? Você pode selecionar cada um dos itens. Ah, eu quero marcar esse cara aqui, botar um marcador de urgente. Pronto, já está ali com o marcador de urgente. Então, isso aqui é a gestão do documento em cima do qual você vai fazer a avaliação. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, esse filtro, esses assuntos aqui que estão organizados, né? As perguntas que a gente faz têm até ligação com os incisos, com os artigos, com os parágrafos, porém, as perguntas são diferentes. Então, vamos ver aqui um outro exemplo, uma outra escala. Nota que a escala que está aqui não é mais aquela que é a escala do CIJAN. Essa escala é parecida com a escala do COBIT, tá? Quem conhece COBIT vai conhecer bem. Então, nós vamos fazer a avaliação de maturidade aqui a partir do modelo do COBIT. E os requisitos aqui são um pouco diferentes, porque quando eu pego aqui, vamos pegar um assunto da LGPD menos árduo, vou pegar aqui, ó, legítimo interesse. Então, esse assunto aqui, legítimo interesse, ele está lá na lei, está aqui. Ó. Todos os elementos vinculados ao legítimo interesse estão aqui. Então, mas aí as perguntas são diferentes, ou seja, nós temos um conjunto de perguntas que são ligadas ao assunto legítimo interesse, porém, são as providências que você precisa tomar para atender aquele requisito. Ó, a organização deve inventariar as operações de tratamento de dados pessoais associadas ao legítimo interesse. A organização deve adotar boas práticas nas operações de tratamento de dados
classificados como interesse. Deve definir um processo para classificar como legítimo interesse. Então, aqui estão os elementos que você precisa ver. Se você olhar um outro caso aqui, ó, por exemplo, vou olhar aqui governança, tem outras perguntas para você chegar lá. Eu queria que vocês batessem, quando você vai fazer uma avaliação de maturidade, você ou pode usar um framework, no caso do CIS está prontinho, o NIST está pronto, a ISO 31000 está pronta, a ISO 27000 está pronta, mas uma lei não está, uma resolução não está. Então, nós fazemos esse casamento, tá vendo? Com essas perguntas aqui. Tem uma série de perguntas que a gente faz. Então, nesse caso aqui, ó, o artigo 50, para responder o artigo 50, eu tenho que avaliar a maturidade de 14 itens. Ó. A organização deve revisar as políticas corporativas com análise crítica de proteção de dados pessoais. Deve realizar a conscientização e engajamento dos funcionários e partes relacionadas. Tudo isso aqui são os textos com as ações. Preparar uma cartilha interna. Você pode até falar que é não aplicável, tá? Você pode falar, pô, não, vem cá, mas eu não preciso de cartilha interna, só tem um robô, ou qualquer coisa parecida. Você vem aqui e responde que não é aplicável. Então, esses são os pontos, e da mesma maneira, né, é possível também gerar relatório, criar atividades e assim por diante. Então, essencialmente, era isso que eu queria falar com vocês sobre maturidade. Estamos à disposição, tá? Se alguém de vocês quiser que a gente faça uma apresentação para a empresa de vocês, ou faça qualquer tipo de encontro, ou tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição. A gente faz essa live exatamente para que a gente fique à disposição dos nossos clientes, né, e mostrar os conceitos que a gente tem trazido, né? Como eu falei para vocês, esses são alguns modelos mais avançados e que permitem você fazer uma associação com o negócio. Então, muito obrigado, pessoal. Então, vou passar a palavra para o Alberto. Agradeço a todos. Obrigado, Fernando. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Nós tivemos algumas perguntas aqui no nosso chat. Vamos tentar, pelo avançar um pouquinho da hora aqui, para não descumprir o nosso horário, né? Tentar responder rapidinho. O Geraldo Brandão, obrigado, Brandão, pela pergunta aqui. Diz aqui, Alberto, bom dia. Temos no Grupo Marista uma metodologia própria para a quantificação dos riscos, que foi apresentada no Congresso ali de Gestão, Projeto e Liderança, né? Com certeza a nossa metodologia pode ser melhorada e adaptada, Open Fair. A solução da Módulo pode ser customizada? A resposta é sim, Brandão. Na verdade, a gente tem na Módulo o que a gente chama aí o nosso Meta Framework, o módulo Meta Framework, que é baseado na ISO 31000, mas a gente percebe que muitas vezes as nossas normas, ISO 31000, ISO 27005, o próprio Open Fair, eles dizem o que fazer, mas eles muitas vezes não entram no detalhe como fazer. E acaba que cada organização faz de uma maneira diferente. Então, nós criamos o Meta Framework exatamente para poder nos adaptarmos à metodologia, à terminologia de cada organização. E em termos de sistema, no caso da sua pergunta, o QuantiRisk ele tem alguns blocos, né, e via API, que fazem os cálculos, né? E esses cálculos são, na verdade, totalmente parametrizados. Então, é possível, sim, a gente adaptar e flexibilizar a solução. Então, estamos à disposição a qualquer momento para fazer, então, uma apresentação específica, para responder perguntas específicas que vocês tenham aí sobre cada um dos produtos que aqui foram citados ou apresentados, né? Bom, a Ana Paula pergunta sobre o estudo da Marche ser disponibilizado no chat. Acho que o Carlos Alberto já comentou. Outra pergunta, Carlos Alberto, sabemos que, vou passar essa para você, hein, endereçada aí, Carlos Alberto, houve um crescimento nos valores das apólices de seguro cibernético, bem como os seus pré-requisitos para a emissão dessas apólices. Além disso, a indenização pela materialização de um ataque cibernético é demorada e exige muitas evidências, dificultando o processo. Não seria mais adequado, olha a pergunta, não seria mais adequado investir esse tempo e recurso em melhorias internas na segurança cibernética e da informação? Ô, Alberto, eu até cheguei a responder a ele no próprio chat, mas como talvez as pessoas não tenham visto, acho que vale a pena eu comentar. O que eu disse para o Geraldo foi o seguinte, na verdade eu não acho que são caminhos optativos um ou outro, né? Eu acho que são as duas coisas simultaneamente. Pelo seguinte, porque assim, o fato de você investir em SI não vai garantir que você não vai estar sujeito a algum tipo de ataque, enfim, de você estar sujeito a algum tipo de problema no qual o seguro vai ser fundamental para ressarcir danos, para garantir. O seguro hoje, uma apólice, na verdade, ele é coberto de um conjunto de coberturas que são fundamentais, lucros cessantes, apoiar nas questões jurídicas, em N aspectos aí,
que torna uma cobertura fundamental, sendo cada vez mais o board está exigindo. Mas eu acho que o fator mais fundamental que eu percebo hoje, e tenho dito, é que o seguro se tornou um dos maiores fatores indutores de investimento em segurança da informação. Hoje em dia, a quantidade de clientes que estão investindo por conta da seguradora, eu acho que é um fenômeno que as pessoas, não sei se já se deram conta. A gente tem se deparado cada dia mais com clientes que a gente chega lá e você está investindo em MFA, você está investindo em PAN, você está investindo... Por quê? Não, porque a seguradora está exigindo que eu faça isso e tal. Então, na verdade, o seguro hoje é um grande aliado da SI, e não o contrário. Então, na verdade, esses caminhos não são distintos, eles são paralelos e convergentes. Então, eu vejo que a gente tem de pensar na perspectiva de que são coisas que funcionam muito bem em conjunto. Agora, óbvio, o Geraldo fala de um problema que é real. De fato, a seguradora ela tem as burocracias, tem as exigências, todo mundo reclama dos questionários que tem que ser preenchidos, 150 perguntas, etc. A JC Advise hoje, inclusive, a gente chegou, esse negócio é tão complexo às vezes, nós chegamos a criar na consultoria uma acéssima para preparar as empresas para o seguro cibernético, por incrível que pareça, porque o negócio ficou tão complexo, num certo sentido, que hoje a gente já tem um produto da consultoria que a gente chega e meio que pré-certifica uma empresa para deixar ela preparada para conseguir ser aprovada no seguro cibernético. Enfim, chegar como a coisa está nesse sentido. Mas são aliados hoje, tá bom? Funcionam bem os dois caminhos aí em paralelo. Muito bom, muito bom. Na verdade, até reforçando um pouquinho essa resposta, né, o uso do FAIR, por exemplo, a gente tem vivenciado em algumas organizações que já são clientes nossos, utilizando o QuantiRisk, que muitas vezes quando você tem essa dúvida ou essa opção de investir num controle preventivo ou um outro controle mais reativo, no caso aí, por exemplo, de um seguro, né, que é as 27.005 e aí 31.000, chamam de compartilhar o risco, né? Compartilhar Não o risco, exatamente exatamente. diminuir esse risco. Exato. Você utilizar exatamente como... Eu gostei, Carlos Alberto, quando você falou que a linguagem universal não é o inglês, não é nada, é a linguagem do din-din, a linguagem do money. Exato. Né? É verdade. Então, assim, você traduzir vamos dizer assim, cada decisão dessa, cada opção de decisão dessa sua, e, na verdade, quanto você pode ganhar ou deixar de perder em dinheiro, facilita muito, que é aquela pilha da tomada de decisão, né? Então, acho que a resposta está bem alinhada. Eu até brinco, Alberto, uma coisa importante, até quando o Fernando falou, porque assim, hoje, quando a gente vai no conselho, o cara ele pensa o seguro, na verdade, sobre a perspectiva de entregar o risco, né? Na verdade, não é nem de... Eu sempre digo isso que você falou, que é compartilhar o risco, mas, na verdade, o cara quer, do ponto de vista de transferir o risco. Ele quer o seguro para transferir o risco, e, na verdade, não é transferir o risco, é compartilhar o risco. Por isso que a seguradora, ela, enfim, tem todas essas precauções e ela vira uma grande aliada hoje da área de SI. Então, a gente tem de olhar a seguradora como uma grande aliada nesse processo. Ela obriga a empresa a fazer toda uma preparação para poder recebê-la, e mesmo quando o seguro já existe, ela ali dentro termina sendo uma indutora. Mas no board, o cara fala, eu quero um seguro porque eu quero transferir o risco, né? Eu quero transferir para a seguradora. Então, na verdade, essa coisa tem de andar de comum acordo. Bacana. Obrigado, Carlos Alberto. Tem uma pergunta aqui, direta para o Marco Julião. Julião, olha aí, ó. A indústria de cybercrime vai movimentar cerca de 8 trilhões só esse ano, 2023, fortalecendo tanto os fornecedores quanto os hackers. De acordo com Richard Hawley, CEO da RiskCrew, os fornecedores de soluções em segurança cibernética, não sei se ele está falando da gente, não, ó, fornecedores de soluções em segurança cibernética precisam ser mais responsabilizados. Caso contrário, sempre estaremos um passo atrás dos cybercriminosos. Qual a sua opinião, Marco Julião? Olha, as empresas de segurança de informação, assim como qualquer outro terceiro, fornecedor, parceiro, precisa reconhecer segurança de informação como um parâmetro, né, uma necessidade, enfim, é o seu cotidiano, né, o feijão com arroz, né? É assim que a gente vive, a gente declara esse modus operandi para parceiros, terceiros, fornecedores, e, naturalmente, empresas de segurança de informação também precisam seguir na mesma linha. No caso da JC Advisor, por exemplo, né, as empresas que nos contratam também nos auditam.
Então, nós precisamos mostrar claramente as evidências confrontadas com um rating de risco cibernético, de que a gente não simplesmente oferece serviços de segurança, mas que também a gente adota as melhores práticas de segurança e implementa dentro dos nossos ambientes. Então, naturalmente, os provedores de serviços também precisam ser igualmente responsáveis pelas informações e pela segurança de forma geral, assim como qualquer outro fornecedor, parceiro, e que está no ecossistema de uma grande empresa. Obrigado, Julião. Fernando, eu acho que uma última pergunta aqui, vamos endereçar para você e depois a gente faz a rodada aqui das nossas considerações finais, né? Tem uma pergunta do Gilmar, explanar sobre a importância em se ter políticas oficializadas para a gestão cibernética, considerando cada um dos controles do SIS, tendo-se o emprego de uma ferramenta para sustentação, onde haverá abrangência da avaliação global dos mais diversos tipos de risco, mas não tendo regras frente ao negócio definido, ficando a decisão em que está no meio hierárquico de comando, né? Então, se você puder responder um pouquinho essa questão de utilizar aí os controles do SIS, uma ferramenta para sustentação e a questão da cadeia de comando ali, quem toma a decisão, meio hierárquico. Legal. Cara, o desafio realmente de fazer a política, né, é fazer a política o mais pragmático possível. Os controles, né, por mais que ele tenha, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, ele preparou as medidas de segurança e definiu quais são os controles para ontem. Esse é o título do documento do Tribunal de Contas da União. Ele fala o seguinte: esses controles aqui, se você não tem eles implementados, você já está na dívida. Ou seja, não adianta você começar coisa diferente se você não fizer esses controles. Então, é essencial, no primeiro momento, você saber qual é o seu foco, né? É mais ou menos, por exemplo, a gente sempre brinca aqui, né, que a LGPD, antigamente, ela era cookie e consentimento. As pessoas sempre pensavam, tem que resolver cookie, tem que resolver consentimento. Hoje tem organização que está trabalhando com 0 cookie e 0 consentimento. Então, não é porque um está certo ou o outro está errado, é porque cada um vai se adequando o seu negócio, a sua tecnologia a cada um desses momentos. Então, o ponto com relação o SIS é uma boa referência para a política, sim. Agora, tem um outro ponto também, que as políticas não podem ser complexas, não podem ser difíceis. Por isso que a gente sempre fala, cara, você precisa fazer uma ação de conscientização, mas também uma ação de engajamento. Ou seja, as pessoas precisam estar mais do que conscientizadas. Elas precisam estar engajadas naquela causa. Então, o desafio realmente é um desafio grande, amplo, para a gente não só ter as políticas, mas para garantir que essas políticas estão sendo implementadas. E daí vem o conceito do enforcement, né? Por exemplo, se o seu ambiente exige uma senha de 14 caracteres, você vai lá no seu sistema de diretório, vai lá no seu AD e configura. Então, não tem a opção de entrar com menos que 14 caracteres, porque senão você não vai usar os sistemas. Então, cada vez mais, as políticas, né, elas estão vinculadas a enforcement e também a monitoramento, de você acompanhar e saber o que está acontecendo. Então, esses são os pontos, focar no negócio, saber quais são os requisitos e ter todos conscientizados, né? É muito comum as pessoas falarem que as pessoas são o elo mais fraco da corrente, mas as pessoas conscientizadas e engajadas se tornam o elo mais forte da corrente. Então é isso, Alberto. Bom, obrigado, Fernando. Já chegamos aqui no nosso tempo aí, ficamos à disposição de vocês. Mais uma vez, agradecer aí os amigos, Carlos Alberto e Julião, pela parceria, né, que a Módulo está aí anunciando aí em primeira mão aí, junto com a JC Advisors. E aí, considerações finais, meus amigos. Carlos Alberto, Julião, Fernando. Não, Alberto, do nosso lado aqui é só agradecer, de fato, essa oportunidade de ter participado da live com vocês, deixar os nossos contatos aí para que a gente possa dar sequência, né, para uma próxima oportunidade aí e, de fato, estreitar a nossa parceria, fazer negócio em conjunto. Eu acho que a gente espera ter conseguido mostrar sinergia entre essas soluções aqui que foram apresentadas, porque eu acho que esse é o principal intuito. No fundo, tudo isso que a gente falou aqui é sinérgico entre si, nessa abordagem para as empresas, e eu acho que a gente poder estar conjuntamente indo ao mercado e mostrar para as empresas que estiveram aqui presentes, para os amigos, para quem assistir depois no YouTube, né, que consiga perceber aí como a gente pode fazer diferença aí na empresa de vocês aí. Muito obrigado. Pessoal, uma honra enorme estar junto com vocês aí, foi fantástico, muito obrigado pela oportunidade
É uma honra para a JC Advisor estabelecer essa parceria, comunicar ao mercado, e tem um monte de especialistas aqui, gente muito experiente para mostrar que segurança de informação, segurança cibernética, gestão de risco não é ciência de foguete. São coisas que podem ser feitas, né, podem ser implementadas, e a gente espera, né, que os nossos amigos aí, os nossos clientes, os nossos parceiros, contem, né, com toda essa sabedoria aí para ajudá-los nas suas próprias jornadas. Muito obrigado pela paciência de vocês, pelo tempo. Um grande abraço para todos. Pessoal, também agradecer a todos, agradecer aí nossos amigos aí, Julião, Carlos Alberto, estaremos juntos em outras oportunidades. Disponibilizar para vocês, tá? Se vocês quiserem, vamos conversar com a equipe, falar com a equipe, fale com qualquer pessoa aí da JCA, da Módulo, que nós estaremos juntos aí nesses desafios, nessas jornadas, sempre trocando ideias, né? Sempre que eu encontro aí Julião, Carlos Alberto, a gente sempre... Eu escuto sempre novidades, então acho que vale a pena para vocês. E pensar que esses assuntos que foram trazidos aqui, risco quantitativo, rating, avaliação de fornecedores e também avaliação de maturidade, são uma forma, né, mais sofisticada de você avaliar a sua segurança cibernética, né, talvez integrado, juntando dados de outras ferramentas. Então, acho que nós temos aí experiência, especialização para ajudá-los nisso. Talvez não vou escolher uma ou outra ferramenta, mas troca ideia, a gente consegue ajudar você qual caminho participar, qual caminho seguir. Preciso convencer a alta gestão, a gente também tem instrumentos, tem experiência nisso aí, e contem conosco. Estamos à disposição. Um bom almoço para todo mundo. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Estamos à disposição. Obrigado aí a todos também. Tchau, tchau. Até logo.